Olá, eu sou Júlio Canelo, pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ. Nesse vídeo falo um pouco sobre nosso boletim Conflito e Governismo no Congresso em Tempos de Pandemia. Nele, a gente analisa alguns números sobre o comportamento do plenário da Câmara dos Deputados, comparando diferentes governos e comparando os resultados antes e durante a pandemia da Covid-19. Para ter acesso ao texto integral, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Esse estudo é parte de um projeto, o Congresso Remoto, que é uma parceria do Observatório com a Dado Capital e a Pulso Público, e conta com o apoio da Rede de Advocacy Colaborativo, da Fundação Avina e da Lowndes Foundation. Nesse projeto nós estamos acompanhando as ações do Congresso Nacional durante o período da pandemia da Covid-19. E o nosso objetivo é produzir dados e análises para fortalecer a capacidade de intervenção da sociedade civil no processo legislativo durante esse período. Desde março, com o reconhecimento da situação de emergência em saúde pública, o Legislativo Federal tem mudado sua forma de atuação, tem se adequado a essa nova realidade e apresentou soluções tecnológicas e normativas, permitindo com que ele continuasse a se reunir remotamente, a deliberar e a tomar decisões. São os chamados sistemas de deliberação remota, que têm possibilitado com que os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal continuem a cumprir seu papel, de importância fundamental na democracia brasileira. Os dados que a gente analisou vão até o fim do primeiro semestre desse ano, ou seja, até o dia 30 de junho. E a gente olha para três variáveis. A primeira é a proporção das decisões no plenário da Câmara que foram à votação nominal. A segunda é o grau de consenso nessas votações. E a terceira é o apoio recebido pelo governo, ou seja, a proporção de votos, a proporção de deputadas e deputados que votaram no mesmo sentido da orientação da liderança do governo. Comparando os governos anteriores, desde Lula, e considerando o período que vai até o fim do primeiro semestre do segundo ano de cada mandato, Bolsonaro teve o maior percentual de decisões que foram à votação nominal, alcançando 30,2%. O que indica um importante conflito nas decisões tomadas dentro do Legislativo. E quando a gente separa o governo Bolsonaro num período antes e durante a pandemia, se percebe uma pequena redução nesse percentual, que cai de 34% para 25% aproximadamente com o sistema de deliberação remota. A nossa segunda medida é o grau de consenso nas votações, ou seja, a diferença entre votos sim e votos não sobre o total de votos. Quanto mais próximo de 1 for esse resultado, maior é o tamanho da posição majoritária naquela votação. E quanto mais próximo de 0 é o indicador, mais divididos estiveram os deputados e as deputadas, mais acirrada foi aquela votação específica. Entre os diferentes governos, Bolsonaro teve o segundo pior resultado, superando apenas o segundo mandato de Dilma Rousseff. Esse é um outro sinal da baixa capacidade do Executivo pautar a agenda legislativa. Quando olhamos só para o governo atual, separando o período antes e durante a pandemia, também notamos uma diminuição na média do grau de consenso, atualmente abaixo de 0,5, o que representa um aumento no conflito político durante a pandemia da Covid-19. O terceiro indicador que analisamos no boletim é o apoio recebido pelo governo nas votações da Câmara. Esse é o número mais interessante. Na comparação entre os governos, Bolsonaro só tem uma média melhor do que o segundo mandato de Dilma Rousseff. Mas aqui a diferença é mais expressiva. Enquanto o atual presidente alcançou 72% de apoio médio, a ex-mandatária obteve somente 58% de apoio médio. Se a gente olha para um outro número interessante, que é a proporção de votações em que o governo não conseguiu 50% de apoio, ou seja, em que ele não alcançou maioria, a gente tem um comportamento semelhante. Bolsonaro, na segunda pior colocação, com 7% de votações em minoria
contra 27% de votações em minoria para Dilma Rousseff no seu segundo mandato. Comparando os períodos pré e durante a pandemia, o apoio médio conquistado por Bolsonaro cai de 74% para 68%, enquanto a proporção de votações em minoria sobe de 6% para 9,5%. A figura aqui na tela mostra essa dinâmica ao longo do mandato, indo de janeiro de 2019 até junho de 2020. Um dado interessante é sobre o apoio que os partidos deram ao governo nas votações da Câmara. As diferenças mais significativas são do PSB e do PDT, que reduziram seu governismo em média. Mas isso também aconteceu com o DEM, PSDB e mesmo com o PSL, o partido pelo qual o presidente se elegeu. Já do outro lado, Republicanos foi o partido que proporcionalmente, em média, mais aumentou sua taxa de governismo. É bom lembrar que essa sigla recebeu vários políticos bolsonaristas a partir do racha do PSL em 2019. Nos últimos meses, tivemos uma série de episódios de turbulência política, incluindo saída de ministros, pronunciamentos desencontrados, medidas provisórias revogadas e outras coisas. Mas uma leitura fria desses números não mostra um governo em estado terminal. E mais recentemente, o governo tem cada vez mais se aproximado de parlamentares e partidos do chamado Centrão. A recriação do Ministério das Comunicações, com a indicação de Fábio Farias, do PSD, talvez seja o episódio mais significativo disso. Esse Centrão sempre foi uma peça-chave da governabilidade em praticamente todas as presidências desde 88, mas também sempre funcionou como um complemento a uma base partidária mais sólida e mais próxima ao presidente, o que ainda não foi consolidado no governo Bolsonaro. A adesão do Centrão ao governo deve aumentar a taxa de apoio, evitar derrotas e até mesmo fazer avançar alguma agenda dentro do Congresso. As principais ameaças ao governo, a sua agenda e a sua sobrevivência hoje estão fora do parlamento. Assim como o Centrão pode aderir facilmente, dando apoio a alguns temas, algumas votações, ele pode pular do barco tão rápido quanto entrou, a depender do tamanho da tempestade que pode vir pela frente. Acompanhe nosso trabalho, acesse olb.org.br e siga nossas redes sociais.